Venha para o reino de Deus, viva os valores do reino. Você já faz parte desse reino? Hoje iniciaremos o terceiro tema: trabalhe e espalhe o reino de Deus. Vem comigo nesta aventura pelas histórias que Jesus contou. Jesus traçava quadros falados e são as parábolas. Nossa parábola hoje está em Mateus 5:13. Mas antes quero ler o versículo de Romanos 12:2, que é o nosso versículo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os textos dessa história se encontram em Marcos 9:50, Lucas 14:34-35, e lá em Juízes 9:45 tem uma alusão ao sal, que é o nosso tema, o sal. Você faz a diferença? A parábola do sal da terra. Através da história, o sal tem sido usado para preservar, dar sabor aos alimentos. Ele é essencial à vida. E no Sermão do Monte, ou da montanha, Jesus se dirigiu aos seus discípulos, logo após ele falar sobre as bem-aventuranças. Jesus disse o seguinte, Mateus 5:13, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Naquele tempo, mais do que hoje, o sal era essencial à vida, pois era o único meio para preservar certos alimentos, como a carne, como o peixe. E o sal tem característica de impedir a deterioração dos alimentos. E Jesus nos compara ao sal. O sal, em quantidades apropriadas, é agradável em sabor único. É eficaz para impedir o apodrecimento dos alimentos e também é eficaz para a preservação e higienização. E o sal, na medida certa, ele intensifica, realça o sabor dos alimentos também. John MacArthur, ele diz o seguinte: o sal puro não pode perder o seu valor e eficácia, mas o sal que é comum na área do Mar Morto é contaminado com sulfato de cálcio e outros minerais e pode ter um sabor leve ou ser ineficaz em preservar. E esses sais minerais serviam basicamente para evitar o nascimento de vegetação em trilhas. Nós achamos inconcebível o sal não salgar. O cloreto de sódio, que é o nome químico do sal, é um composto estável e ele não possui qualquer impureza. E é muito ruim comer um alimento sem sal,
Porque o sal dá gosto, dá sabor e impede que o alimento se estrague, se apodreça. São características dele, importantes. A água do mar, que é bem salgada, quando ela se evapora, ela produz cristais de sal, de cloreto de potássio e magnésio também. Se você já tomou banho de mar, a hora que você sai da água do mar e fica ao sol, você poderá notar os cristalzinhos de sal que ficam depositados na sua pele. E como os cristais de sal são os primeiros a se formar durante o processo de evaporação, eles podem ser recolhidos e fornecem assim sal relativamente puro. Contudo, se o sal não for armazenado de uma maneira correta, com o tempo, os cristais de sal vão se tornando líquidos, eles se umedecem. E o que restar é insípido, é inútil. E o que se pode fazer com o sal que perdeu o sabor? Lá no Antigo Testamento, nós temos lá em Jó, capítulo 6, versículo 6, ele fala sobre comer sem sal um alimento insípido. Como é? Como? Vamos comer sem sal um alimento insípido? E também em Levíticos, em Números, capítulo 18, 19, em Levíticos 2, 13, em Ezequiel 16, 4, em Juízes 9, 45, lá no Velho Testamento, a gente vê citações sobre o sal, mostrando que ele dá sabor ao alimento, mostrando que ele é usado para higienizar. O bebê, quando nascia, eles banhavam com sal. E também, quando havia guerra, batalhas, o rei Abimeleque, lá em Juízes, ele fez isso. Depois que ele travou a batalha, ele pegou a cidade, ele jogou sal naquela cidade, no solo da cidade. E nos sacrifícios também o sal era usado. Então, o sal tem muito valor, é importante, mas o que se pode fazer com o sal que perdeu o sabor? O que fazer? Não serve para nada, nada mesmo. Nem os fazendeiros não querem esse produto químico em suas terras, pois no estado bruto ele vai prejudicar as plantas. E jogar esse resíduo na pilha de estrume também não resolve, pois comumente o esterco é espalhado sobre a terra como fertilizante. E a única coisa que se pode fazer com sal sem sabor é lançá-lo fora. Como diz Jesus, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Se o sal perder a sua propriedade básica, deixar de salgar, de preservar, de higienizar, de realçar o sabor, não se poderá recuperar mais essa propriedade dele. Só vai prestar para jogar fora, ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O sal é invisível, como no pão, por exemplo, né?
Ele é invisível, mas ele é um agente poderoso. E é necessário que a influência e a responsabilidade de ser cristão possam ser notados. E que nós não tenhamos vergonha de sermos o sal. Nós temos que agir de maneira benéfica, positiva, em meio a uma sociedade que se deteriora, que se apodrece. E nós somos esse sal que preserva, que dá o sabor. E como cristãos, nós temos uma missão, que é essa: dar o sabor, exercer boa influência ao nosso redor, onde nós estivermos. E nem sempre seremos vistos, nem sempre seremos vistos. Nós, as pessoas não nos verão isso, mas de maneira individual ou coletivamente, nós estaremos salgando ao nosso redor, mesmo sem sermos vistos. E a Bíblia de Estudo de Herança Reformada diz: se as pessoas que professam a Deus perderem suas qualidades distintivas, descritas aí nas bem-aventuranças, humildade, chorar, ser manso, ter sede de justiça, fome e sede de justiça, ser misericordioso, ser limpo de coração, ser pacificador, ser perseguido por causa da justiça. Se essas características aí, se essas qualidades forem perdidas, as pessoas que professam a Deus perderem isso, elas serão ineficazes, inúteis. E nas 3 versões desta parábola do sal, que não presta, ele é jogado fora. Como cristão, devemos exercer influência moral na sociedade em que vivemos. E por nossas palavras e atos devemos restringir, diminuir a corrupção moral, espiritual. Se não cumprirmos esse objetivo, seremos cobrados por aquilo que deveríamos ser e não fomos. Você faz a diferença? Deus te abençoe e até a próxima.